A cidade de Ironwood não era o tipo de lugar onde os sonhos floresciam. Era onde eles iam para serem enterrados sob camadas de fuligem industrial e chuva ácida. O céu de novembro tinha a cor de um prato de estanho velho, e o vento que soprava do Rio Negro trazia consigo o cheiro de óleo diesel e promessas quebradas. No coração do distrito dos antigos galpões, onde as luzes de rua piscavam em um ritmo moribundo, ficava o Garage 66. Helena Vance não era uma estranha ao peso, mas naquela noite o peso parecia físico. Ela estava sozinha na calçada rachada, lutando com uma grade de ferro maciço que deveria proteger a entrada do bar. Suas mãos, outrora famosas por deslizarem suavemente sobre as teclas de um piano de cauda nas turnês europeias, agora estavam envoltas em luvas de trabalho baratas, encardidas de graxa e ferrugem. Ela puxou. Seus músculos gritaram. Os coturnos desgastados derraparam no asfalto liso pela chuva. Helena não era uma mulher grande, mas havia uma ferocidade em sua postura, uma recusa em pedir ajuda que era quase dolorosa de assistir. Ela era como uma corda de guitarra esticada ao limite. A qualquer momento poderia arrebentar, mas enquanto segurasse, a nota seria pura e cortante. Do outro lado da rua, envolto na escuridão de um beco, Jax observava. Ele estava encostado em sua Harley Davidson, 1977, uma máquina que parecia mais uma extensão de seu próprio corpo do que um veículo. Jax era um homem feito de silêncio e couro gasto. Seus cabelos, agora salpicados de cinza, caíam sobre os ombros de uma jaqueta que carregava as cicatrizes de 1000 estradas. Ele a reconheceu, embora o mundo tivesse esquecido. Ele reconheceu a inclinação da cabeça dela, a maneira como ela mordia o lábio inferior quando estava determinada. Ele se lembrava de Helena nas capas de revistas, a musa do rock que todos queriam tocar. Mas a mulher diante dele não queria ser tocada. Ela queria construir algo do nada. Jax chutou o descanso da moto e caminhou em direção a ela. O som de seus passos no asfalto molhado era lento, rítmico. Helena não parou o que estava fazendo, mas ele viu a tensão subir pelos ombros dela. Ela era um animal ferido, e animais feridos mordem primeiro. A dobradiça esquerda está empenada, disse Jax. Sua voz era um barítono rouco, como se tivesse sido lixada por anos de cigarros e uísque barato. Você pode puxar a noite toda, mas ela só vai ceder se você levantar a base primeiro. Helena parou. Ela soltou a grade, que bateu contra o concreto com um som metálico oco que ecoou pelo beco vazio. Ela limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando um rastro de graxa. Quando se virou, seus olhos eram 2 faróis de desconfiança. Eu não pedi consultoria, ela respondeu. A voz dela tinha uma cadência musical, um resquício da sofisticação que a vida em Ironwood tentara apagar. E eu certamente não pedi ajuda. Jax ignorou a rejeição. Ele se aproximou, o cheiro de couro e chuva o seguindo. Ele pegou uma alavanca de aço que estava jogada perto de uma caixa de ferramentas e, com um movimento fluido e experiente, encaixou-a sob a grade. Com uma pressão mínima, o ferro rangeu e se soltou da posição travada. Às vezes não é sobre força, ele disse, olhando diretamente para ela pela primeira vez. É sobre onde você coloca o peso. Helena recuou um passo, a mão subindo instintivamente para o lado esquerdo do rosto. Ali, onde a luz fraca do poste de luz batia, a cicatriz se revelava. Não era apenas uma marca. Era um mapa de uma tragédia. A pele era pálida, levemente franzida, correndo da têmpora até quase o queixo. Para a maioria, era uma imperfeição que arruinava um rosto perfeito. Para ela, era a armadura que mantinha o resto do mundo do lado de fora. Você está olhando, ela sussurrou, a voz carregada de uma defensiva que já era um hábito. Pode olhar. Eu sei. Eu não sou mais o que costumava ser. Não sou bonita. Não sou a garota do pôster.
Então, se você está aqui esperando um autógrafo ou uma foto para rir com seus amigos, pode ir embora. Jax não desviou o olhar. Ele não olhou com pena, o que ela mais odiava, nem com horror. Ele olhou para a cicatriz como se estivesse lendo as letras de uma música que ele mesmo poderia ter escrito. Mar, beleza é o que as gravadoras vendem para crianças que têm medo do escuro, ele disse calmamente. A tempestade está chegando, Helena. Eu vejo as nuvens se acumulando sobre o rio. O inverno nesta cidade não perdoa quem tenta sobreviver sob um teto quebrado. O Garage 66 tem uma fiação que pertence a um museu de horrores. Se você tentar ligar um amplificador naquela rede, o bar vai queimar antes da primeira nota. Helena riu. Um som seco e sem alegria. Então que queime. Seria um final poético, não acha? A última musa morrendo nas cinzas de seu próprio palco. Eu prefiro o som da eletricidade real, Jax rebateu. Eu vi você tocar em Londres em 94. Você não era apenas um rosto bonito. Você tinha o ritmo, e o ritmo ainda está aí, mesmo que você tente escondê-lo sob essa jaqueta suja. Por um momento, o único som foi a chuva aumentando de intensidade, batendo no teto de zinco. Helena hesitou então, com um suspiro que pareceu carregar o peso de anos. Ela apontou para a porta aberta. Entre, mas se tentar roubar qualquer coisa, saiba que eu durmo com uma chave inglesa debaixo do travesseiro. O interior do bar era um mausoléu de glórias passadas. O cheiro de cerveja estagnada, fumo e poeira era opressor. Velhos pôsteres de bandas cujos membros já haviam morrido ou desaparecido na obscuridade estavam colados nas paredes de tijolos aparentes. No canto, um pequeno palco de madeira rangia sob o peso de um piano vertical, coberto por um lençol mofado. Jax caminhou pelo espaço, seus olhos de águia notando tudo. As vigas do teto precisavam de reforço. O balcão de mogno estava manchado, mas sólido. Era um lugar com alma, mas uma alma que estava morrendo de frio. Eu tenho uma proposta, Jax disse, virando-se para ela. Eu ajudo você a colocar este lugar de pé. Eu conserto a fiação, reforço o palco e garanto que o letreiro de neon lá fora não mate ninguém eletrocutado. Helena cruzou os braços, apoiando-se no balcão. E o que um homem como você quer em troca? Dinheiro eu não tenho. Sexo? Você está perdendo seu tempo. Jax soltou um suspiro curto, quase um riso. Eu não quero seu dinheiro e não estou procurando companhia. Eu moro em um estúdio frio a 5 quilômetros daqui. Minha moto precisa de um lugar coberto para as manutenções de inverno e eu preciso de refeições que não venham de uma lata de conserva. Você cozinha, você conserta o que eu não consigo. Jaquetas, cabos, o que for. É um contrato de sobrevivência. Prático, sem complicações, sem mentiras. Helena o estudou intensamente. Ela procurava a armadilha. Todos os homens em sua vida haviam sido armadilhas. Empresários que roubaram seus royalties, namorados que queriam apenas o brilho de sua fama, fãs que se tornaram perseguidores. Mas Jax, ele tinha os olhos de alguém que já havia perdido tudo e descoberto que o fundo do poço era o único lugar honesto que restava. Por que agora? Ela perguntou. Por que me ajudar? Porque eu cansei das Mrs. Morgans desta cidade, ele disse, referindo-se às mulheres que orbitavam em torno de sua antiga fama como abutres. Mulheres que querem ser parceiras de um troféu, mas que fogem quando as mãos ficam sujas de graxa. Você está aqui, arrastando ferro na chuva, reconstruindo sua própria cabana no meio desta tempestade. Eu respeito o trabalho duro, e eu preciso de um propósito que não seja apenas olhar para as fotos do passado. Helena estendeu a mão. Suas palmas estavam ásperas, calejadas. Temos um acordo, Jax, mas se você me trair, eu mesma queimo este lugar com você dentro. Jax apertou a mão dela. O aperto foi firme, honesto. Não houve o choque elétrico de um romance de cinema, mas houve algo mais profundo.
um reconhecimento. Duas almas cicatrizadas apertando as mãos sobre um pacto de sobrevivência. Começamos amanhã, se ele disse. Ao primeiro sinal de luz. Esteja pronta, Helena. O inverno não vai esperar pelo nosso ensaio. Depois que Jax partiu, o silêncio no Garage 66 parecia diferente. Não era mais o silêncio de um túmulo, mas o silêncio de um campo de batalha antes do ataque. Helena caminhou até o piano coberto. Com um movimento hesitante, ela puxou o lençol. As teclas de marfim estavam amareladas, mas intactas. Ela pressionou uma nota, um dó médio. O som foi curto, abafado, mas preencheu o espaço vazio. Ela olhou para o próprio reflexo no vidro quebrado de um quadro na parede. A cicatriz parecia menos assustadora na penumbra. Pela primeira vez em 6 meses, ela não sentiu vontade de se esconder. Pela primeira vez em 6 meses, a ideia do amanhã não parecia uma sentença de morte, mas um desafio. Ela se sentou no toco de madeira que usava como cadeira, suas mãos ainda tremendo levemente. O inverno estava chegando, sim, mas talvez, apenas talvez, ela não tivesse que enfrentá-lo sozinha no escuro. O sol da manhã seguinte não trouxe calor, apenas uma claridade pálida que expunha cada rachadura nas paredes de tijolos do Garage 66. O ronco da moto de Jax ecoou pelo beco exatamente às 6 horas, um despertador metálico que cortou o silêncio da vizinhança industrial. Helena já estava de pé, o cabelo preso de qualquer jeito, uma caneca de café forte e amargo entre as mãos calejadas. Ela o observou estacionar e descer com uma caixa de ferramentas de aço que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Eles não trocaram bom-dias. No mundo deles, o respeito era demonstrado através do trabalho, não de gentilezas vazias. Jax começou pela fiação, subindo em uma escada bamba para alcançar as entranhas do teto, onde fios ressecados se retorciam como serpentes pretas. Helena trabalhava abaixo dele, lixando a madeira do balcão principal, removendo anos de negligência e manchas de bebidas baratas. O ritmo se estabeleceu rapidamente. O som da lixa contra a madeira, o estalar dos alicates de Jax, o vento assobiando pelas frestas das janelas que ainda precisavam de vedação. Era uma dança silenciosa de dois estranhos que confiavam mais no som das ferramentas do que na voz humana. Ao meio-dia, o cheiro de fiação nova e serragem foi substituído pelo aroma de guisado de carne que Helena preparava em um pequeno fogão de acampamento nos fundos. Jax desceu da escada, limpando o suor da testa com um pano graxo. Eles se sentaram em 2 caixotes de cerveja, dividindo a refeição em um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de pensamentos. Jax observava Helena. Ele notou como ela evitava o lado esquerdo do ambiente, onde a luz batia mais forte em sua cicatriz. Ele notou a precisão com que ela manuseava a faca, uma destreza que só vinha de quem passou anos dominando um instrumento. Tirei a maior parte do curto-circuito, disse Jax, quebrando o silêncio. Mas o transformador principal está no limite. Se você planeja ligar um sistema de som de verdade, vamos precisar de mais do que sorte. Vamos precisar de peças que não são baratas. Helena não desviou os olhos do prato. Vou conseguir as peças. Vendi o que restava do meu equipamento de turnê semana passada. Só guardei o essencial. O Garage 66 vai ter o melhor som desta cidade ou não vai ter som nenhum. Você toca bem, ele comentou, quase como se falasse consigo mesmo. Lembro do show em Londres. Você tinha uma técnica rítmica que mantinha a banda inteira no lugar. Onde está o piano agora? Helena enrijeceu. A cicatriz pareceu pulsar sob a luz fraca. O piano morreu no incêndio, Jax, junto com o homem que o comprou para mim. O que você vê aqui é o que sobrou. Não procure por música onde só há sobrevivência. Jax não insistiu. Ele sabia o que era perder a música. Ele conhecia o vazio que ficava quando os aplausos paravam e restava apenas o zumbido nos ouvidos e uma casa vazia. Ele se levantou
e voltou para a fiação. O trabalho continuou até que a luz do dia desapareceu, substituída pelo brilho pálido e frio dos postes da rua. Naquela tarde, o som de um motor de luxo interrompeu a sinfonia de reformas. Um sedã preto parou em frente ao bar e Marcus Pritchard desceu. Ele era o oposto de Jax. Terno sob medida, sapatos italianos que evitavam as poças de óleo, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Marcus era o dono do maior lounge da cidade, um lugar de luzes neon artificiais e música de elevador disfarçada de jazz. Ele queria o terreno de Helena para expandir seu estacionamento. Bum! Helena, querida, Marcus disse, entrando no bar com o nariz franzido para o cheiro de poeira. Ainda insistindo nesta ruína, o convite para trabalhar na minha gerência ainda está de pé. Um lugar limpo, ar-condicionado, e ninguém teria que ver. Bem, ninguém teria que ver o seu rosto na penumbra. Jax parou o que estava fazendo no alto da escada. Seus olhos se estreitaram. Helena se manteve firme atrás do balcão, a mão segurando uma espátula como se fosse uma arma. O Garage 66 não está à venda, Marcus, ela disse, a voz gelada. E eu prefiro limpar chão no meu bar do que ser um troféu decorativo no seu lounge de plástico. Marcus soltou uma risada curta e maldosa, olhando para Jax. E quem é este? Um novo Hold? Ou apenas mais um andarilho que você recolheu da sarjeta? Cuidado, senhor. Esta mulher tem o hábito de atrair tragédias. O último homem que tentou salvá-la não terminou muito bem. Jax desceu da escada lentamente. Ele era maior que Marcus, e sua presença parecia preencher o bar com uma ameaça silenciosa. Ele não disse uma palavra, apenas caminhou até a porta e a segurou aberta. O gesto foi claro. Marcus sentiu o peso da atmosfera e recuou, ajustando o paletó com mãos trêmulas. Isso é um erro, Helena. Marcus gritou antes de entrar no carro. O inverno está chegando, as contas vão vencer. E quando você estiver implorando por um teto, eu não serei tão generoso. O silêncio que se seguiu à partida de Marcus foi pesado como chumbo. Helena voltou a lixar o balcão, mas seus movimentos eram erráticos, nervosos. Jax se aproximou e colocou a mão sobre a dela, parando o movimento. Não deixe o barulho dele entrar na sua cabeça, ele disse. Ele tem razão em uma coisa, Helena sussurrou, sem olhar para ele. O incêndio não foi um acidente. Meu marido... Ele não suportava que eu fosse o centro das atenções. Naquela noite, ele estava bêbado. Ele derrubou o equipamento. As luzes entraram em curto. Eu tentei tirá-lo de lá, Jax. Mesmo depois de tudo o que ele fez, eu tentei. Mas as chamas foram mais rápidas. A cidade decidiu que eu era a culpada. A mulher marcada que matou o herói local. É por isso que estou aqui. Se eu for ficar sozinha, que seja nos meus próprios termos. Jax sentiu um aperto no peito que não sentia há décadas. Eu tive uma esposa, Sarah. Ela era linda, o tipo de beleza que parava o trânsito. Ela queria a vida de festas, as luzes, a admiração de estranhos. Eu tentei ser o que ela queria, mas eu pertencia à estrada. Ela morreu em um acidente de carro há 2 anos, voltando de uma festa onde eu não estava. Minha primeira reação ao receber a notícia foi alívio. Alívio por não ter mais que fingir. Passo cada dia desde então me odiando por esse pensamento. Eles ficaram ali, no meio de um bar em ruínas, 2 náufragos compartilhando seus destroços. Não havia romance naquela conversa. Apenas a honestidade bruta de quem não tem mais nada a esconder. Uma semana depois, a primeira grande tempestade da estação atingiu a cidade. Não era neve, como nas montanhas, mas uma chuva industrial gelada que transformava as ruas em rios de lama cinzenta. Helena e Jax ficaram presos dentro do Garage 66. O teto, embora reforçado, gemia sob o peso da água. Eles se sentaram perto de um pequeno aquecedor elétrico que Jax conseguira instalar. Você lê? Perguntou Helena, puxando um caderno de letras velho e desgastado de sua mochila. Pouco, admitiu Jax.
Passei mais tempo lendo tablaturas e mapas de turnê do que livros. Eu posso te mostrar algumas coisas, ela disse. Ela abriu o caderno e começou a ler em voz alta letras que nunca haviam sido gravadas. Eram poesias sobre perda, sobre o som do mar e o silêncio das cidades à noite. Sua voz era suave, transformando a melancolia em algo quase belo. Jaggs ouvia como um homem faminto, percebendo que a música dela não estava morta, estava apenas esperando por um lugar seguro para ressoar. No meio da noite, exausta, Helena acabou dormindo com a cabeça apoiada no ombro de Jaggs. Ele ficou imóvel, com medo de acordá-la, com medo de quebrar a fragilidade daquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, o som da chuva lá fora não parecia uma ameaça, mas um lembrete de que as paredes que eles construíram juntos eram sólidas. Ao amanhecer, a chuva diminuiu, mas o frio se intensificou. Jack saiu para verificar o transformador e congelou. Havia marcas de pneus frescos no beco circulando o bar. Alguém estivera vigiando-os durante a tempestade, perto o suficiente para ver através das janelas embaçadas. A privacidade deles era uma ilusão. O mundo lá fora, liderado por homens como Marcus Pritchard, não ia permitir que duas almas cicatrizadas encontrassem paz tão facilmente. A tempestade que estava por vir não era feita de água ou vento, mas de julgamento e ganância. Mas enquanto Jaggs olhava para Helena, que ainda dormia perto do aquecedor, ele soube que desta vez não ia fugir. Ele ia lutar por cada nota que aquele bar ainda tinha para tocar. A luz de dezembro em Ironwood era uma promessa que nunca se cumpria, um brilho pálido que morria antes mesmo de alcançar o chão das calçadas. No Garage 66, o trabalho havia se tornado uma rotina de sobrevivência e silêncio compartilhado. Helena e Jaggs moviam-se pelo espaço com uma sincronia que dispensava palavras. Ela antecipava o momento em que ele precisaria de uma chave inglesa. Ele percebia pelo ritmo da respiração dela quando o cansaço começava a vencer a vontade. O palco estava finalmente pronto, reforçado com vigas de carvalho que Jaggs trouxera de um antigo galpão ferroviário. O som que os passos faziam sobre aquela madeira era sólido, profundo, como a batida de um coração que voltava a pulsar. Apesar da paz frágil que construíam entre as paredes de tijolos, o mundo exterior não parava de bater à porta. Helena insistiu que precisavam ir ao centro da cidade, na zona portuária, para buscar os últimos componentes do sistema de som que ela havia encomendado. Jaggs hesitou. Ele sabia que Ironwood era uma cidade pequena demais para segredos e grande demais para o perdão. Mas Helena estava decidida. Ela vestiu sua jaqueta de couro mais gasta, ajeitou o cabelo para deixar a cicatriz visível e caminhou com o queixo erguido. Ela não queria mais se esconder nas sombras de seu próprio sonho. O centro da cidade fervilhava com a ansiedade do fim de ano. Homens em ternos caros e mulheres envoltas em peles sintéticas caminhavam apressados sob as luzes de Natal que piscavam de forma frenética e artificial. Quando Helena e Jaggs entraram na loja de suprimentos musicais de luxo, o som das conversas morreu instantaneamente. O contraste era violento. Eles carregavam o cheiro de óleo, serragem e o peso de quem trabalha com as mãos, enquanto o ambiente exalava o perfume caro do sucesso comercial. Marcus Pritchard estava lá, cercado por um pequeno grupo de investidores e donos de rádio locais. Ele sorriu ao ver Helena, um sorriso que parecia uma lâmina polida. O grupo se aproximou, bloqueando o caminho para o balcão. Pritchard olhou para Helena, depois para Jaggs, e soltou uma risada que carregava o veneno de décadas de desdém. Ele começou a falar alto, garantindo que todos na loja pudessem ouvir. Ele chamou Helena de a Musa das Cinzas, relembrou o incêndio, as manchetes sensacionalistas e as acusações que nunca haviam sido totalmente apagadas da memória coletiva daquela cidade. Ele a acusou de arrastar mais um homem para sua órbita de destruição.
Jax sentiu o sangue ferver, mas sentiu também algo mais antigo e paralisante: o medo do escândalo. Ele passou anos protegendo sua reputação na indústria, anos evitando que sua vida pessoal se tornasse o pasto de fofocas de tabloides. Sarah, sua falecida esposa, o ensinara que a aparência era a única moeda que importava. Diante do olhar de julgamento daqueles homens poderosos, Jax sentiu um pânico irracional. Quando Pritchard perguntou, em tom de deboche, o que um guitarrista daquele calibre estava fazendo num buraco de ratos como o Garage 66 com uma mulher amaldiçoada, Jax cometeu o erro que assombraria seus sonhos. Ele ouviu sua própria voz, soando distante e fria, dizendo que era apenas um contrato, que o bar precisava de reformas e ele precisava de um lugar para guardar suas motos. É apenas trabalho, ele disse, as palavras saindo como pedras de gelo. Não há nada além disso. Helena ficou imóvel ao lado dele. O mundo pareceu desacelerar. Ela olhou para Jax, esperando encontrar um sinal de que ele estava apenas jogando, de que aquilo era uma estratégia. Mas o que viu foi um homem evitando seu olhar. Um homem que acabara de reduzir as noites de conversas profundas, as refeições compartilhadas e a confiança mútua a uma transação comercial sem alma. Pritchard riu, satisfeito por ter quebrado a espinha dorsal daquela parceria diante de todos. Helena não gritou. Ela não fez um escândalo. Ela apenas deu um passo para trás, o queixo ainda erguido, embora seus olhos guardassem a dor de 1000 traições. Ela caminhou para fora da loja sem olhar para trás, deixando Jack sozinho no meio daquele silêncio acusador. O caminho de volta para o Garage 66 foi uma agonia de quilômetros de asfalto gelado. Jax tentou falar. Tentou explicar que fora apenas uma maneira de afastar Pritchard, mas Helena não respondeu. O silêncio dela era mais alto do que qualquer amplificador que ele já tivesse ligado. Ao chegarem ao bar, ela desceu da moto antes mesmo que o motor parasse de roncar. Ela entrou, pegou a mala que Jax mantinha no canto do depósito e a jogou na calçada. "O contrato acabou, Jax", ela disse, a voz desprovida de qualquer emoção. "A reforma está concluída. Eu não preciso de um parceiro que tenha vergonha das minhas cicatrizes para me salvar do mundo." Ela fechou a porta pesada. E o som do trinco ecoando no beco foi o som de um fim. Jax sentou-se na calçada, a neve começando a cair sobre seus ombros, e entendeu exatamente o que havia feito. Ele havia escolhido a segurança da mentira em vez da dificuldade da verdade, exatamente como fizera durante todo o seu casamento. Ele havia salvado sua reputação, mas havia destruído a única coisa real que possuía em Ironwood. Os dias seguintes foram um borrão de uísque e remorso no estúdio frio onde Jax morava. Ele olhava para as mãos e via o rastro do trabalho que fizeram juntos. Ele olhava para sua moto e via o lugar onde Helena costumava se apoiar. Ele tentou beber para esquecer, mas o álcool apenas trazia a imagem de Helena lendo poesias no caderno desbotado sob a luz do aquecedor. A solidão daquela casa era agora um deserto vasto e intransponível. Na manhã de Natal, um velho conhecido de Jax, um antigo roadie que agora vivia de biscates na cidade, apareceu em sua porta. Ele não trouxe presentes, apenas uma verdade dura. Ele disse que vira Helena, trabalhando sozinha no telhado do bar sob a chuva, tentando terminar os detalhes que Jax deixara para trás. Disse que a cidade inteira estava rindo, esperando que ela falhasse, esperando que o Garage 66 se tornasse mais uma ruína. "Aquela mulher tem mais rock and roll nas pontas dos dedos do que você jamais teve em toda a sua carreira", o homem disse antes de partir. Jax caminhou até o espelho. Ele viu um homem envelhecido, um homem que passara a vida fugindo de tempestades. Ele olhou para a jaqueta de couro que Helena havia remendado com tanto cuidado.
Ele tomou uma decisão que não tinha nada a ver com música, mas com a decência que ele pensava ter perdido. Ele não queria mais ser o herói de papel de Pritchard ou de qualquer outra pessoa. Ele queria ser o homem que Helena merecia. Ele foi até o centro da cidade no domingo seguinte, não para a loja de suprimentos, mas para o palco principal da praça, onde o Conselho Municipal e os empresários locais se reuniam para um evento beneficente. Com todos os microfones abertos e a rádio local transmitindo, Jax subiu ao palco. Ele não tocou guitarra. Ele apenas falou. Ele confessou sua covardia, falou sobre o trabalho no Garage 66 e disse que Helena Vance era a pessoa mais honesta e corajosa que ele já conhecera. Ele desafiou qualquer um que tivesse pedras nas mãos a olhar primeiro para as próprias sombras antes de julgar uma mulher que construíra uma vida das cinzas. Quando ele terminou, o silêncio na praça era absoluto. Jax não esperou pelos aplausos ou pelas vaias. Ele montou em sua moto e acelerou em direção ao distrito dos galpões. Ele sabia que as palavras na praça eram apenas o começo. Ele precisava subir novamente a escada do Garage 66, não para consertar a fiação, mas para consertar o que havia quebrado entre eles. Ele sabia que Helena talvez nunca o perdoasse, mas ele não podia mais viver em um mundo onde ela estivesse sozinha enfrentando o inverno. O ronco do motor era o seu grito de guerra, e a estrada à frente, embora gelada e perigosa, era o único caminho para a redenção. A neve de janeiro caía de forma implacável sobre Ironwood, quando Jax parou sua moto em frente ao Garage 66. O bar parecia uma fortaleza solitária contra a escuridão da cidade, mas ele notou algo que o fez parar. Helena estava no telhado. Sob a luz fraca de um refletor de obra, ela martelava as últimas telhas metálicas, movendo-se com uma determinação que ignorava o frio que congelava os ossos. Ela não parou quando o som do motor cessou. Ela não olhou para baixo quando Jax desceu da moto. Ela continuou trabalhando, cada golpe do martelo ecoando como um metrônomo de teimosia e sobrevivência. Jax não pediu permissão. Ele caminhou até a caixa de ferramentas que estava no chão, pegou o martelo reserva e subiu a escada de metal gelada. Ele se posicionou do outro lado da viga e começou a trabalhar em silêncio. Por quase uma hora, o único som entre eles foi o ritmo alternado de seus golpes contra o metal. Eles terminaram o telhado sob o esforço conjunto, a última barreira que separava o interior do bar da fúria do inverno. Sentados no topo da cumeeira, a respiração formando nuvens densas no ar congelado, Jax finalmente falou. Ele contou sobre a praça. Falou sobre como suas pernas tremeram diante dos microfones, não por medo do público, mas por medo de que suas palavras fossem tardias demais. Ele confessou a ela que chamara a relação deles de trabalho porque era um covarde que ainda buscava a aprovação de pessoas que nunca o amariam. Ele disse que Helena era a coisa mais real que ele já encontrara em décadas de luzes artificiais e elogios vazios. Helena permaneceu em silêncio, olhando para as luzes distantes da cidade, as mãos enluvadas descansando sobre os joelhos. Eu não preciso ser resgatada, Jax, ela disse finalmente, a voz rouca pelo frio e pelo cansaço. Eu construí este lugar com mãos quebradas enquanto eles jogavam pedras. Eu nunca precisei de um herói. Jax olhou para ela, notando como o reflexo da neve tornava sua cicatriz quase prateada, uma marca de honra em vez de uma marca de vergonha. Eu sei, ele respondeu, mas eu gostaria de uma parceira, uma parte igual, uma voz igual. Alguém que me ajude a lembrar como é a sensação de tocar uma nota que realmente signifique algo. A resposta dela foi interrompida pelo som de motores se aproximando. Do horizonte da estrada industrial, luzes de faróis começaram a surgir, cortando a névoa. No início, Helena enrijeceu, esperando o pior, esperando que Pritchard tivesse vindo terminar o que começara.
Mas o que viram foram caminhonetes velhas, vans de bandas locais e carros de trabalhadores da vizinhança. Depois do discurso de Jax na praça, algo havia mudado na corrente subterrânea de Ironwood. Algumas pessoas haviam sentido vergonha, outras, inspiração. Eles desceram do telhado enquanto as primeiras pessoas chegavam. Eram músicos que haviam perdido seus espaços de ensaio, roadies aposentados e famílias que lembravam da época em que a música era o coração daquela região. Eles traziam caixas de cabos, amplificadores que estavam guardados em garagens, latas de tinta e comida quente. Marcus Pritchard apareceu pouco depois, mas não desceu do carro. Ao ver a multidão reunida e o apoio que se formava em torno de Helena e Jax, ele entendeu que seu poder baseado no medo e na aparência havia evaporado. Ele partiu silenciosamente para a obscuridade, um homem rico em dinheiro, mas pobre em verdade. O resto do inverno foi uma sinfonia de reconstrução. O Garage 66 não era mais o projeto de uma mulher solitária ou o refúgio de um homem em fuga. Tornara-se o centro de uma comunidade que se recusava a morrer. Jax ensinou Helena a lidar com a eletrônica complexa dos novos equipamentos, e ela ensinou a ele que a poesia podia ser encontrada até nos barulhos mais ásperos das máquinas. Eles desenvolveram um ritmo próprio, uma parceria confortável, onde o silêncio não era mais uma fuga, mas uma compreensão profunda. A noite de inauguração aconteceu no final de março, quando o primeiro degelo começou a transformar a neve em esperança. O letreiro de neon do Garage 66 finalmente brilhou, uma luz vermelha e vibrante que cortava a escuridão do beco. O bar estava lotado, o ar denso com o cheiro de couro, cerveja e a eletricidade da expectativa. Quando Helena subiu ao palco para abrir a noite, o bar silenciou. Ela não usava maquiagem pesada para esconder o rosto. Ela se posicionou sob o foco principal de luz, sua cicatriz visível para todos, e colocou as mãos sobre as teclas do novo piano. Jax estava ao lado dela, a guitarra pendurada no ombro, observando-a com um orgulho que nenhuma premiação de platina jamais lhe proporcionara. Eles tocaram a primeira nota juntos. Não foi uma música de rádio, nem um hit comercial. Foi um blues rock visceral, carregado de toda a dor, o trabalho duro e a redenção que haviam vivido. O som era sólido, honesto, construído sobre as vigas que eles mesmos haviam martelado. Naquela noite, depois que o último cliente partiu e as luzes do palco foram apagadas, eles se sentaram no banco de madeira que Jax havia construído na varanda dos fundos. O céu estava limpo, as estrelas parecendo mais próximas do que o normal. Jax pegou a mão de Helena, sentindo as calosidades que combinavam com as dele. "Você é linda, Helena", ele sussurrou. Ela tocou a própria cicatriz e sorriu de uma forma que ele nunca vira antes. Um sorriso pequeno, real e sem defesas. "Eu sou marcada", ela respondeu. "Exatamente", disse ele. "Isso mostra que você lutou e que você venceu." O Garage 66 permaneceu de pé, não como um monumento à fama, mas como um testemunho da integridade. A beleza passageira das capas de revista havia sumido. As promessas fáceis do sucesso comercial haviam quebrado sob o vento do inverno, mas o que era honesto permanecia. Eles descobriram que as coisas quebradas não apenas se consertam, elas se tornam algo mais forte, algo que aguenta o peso do mundo. E enquanto a primavera chegava a Ironwood, o cowboy da guitarra e a mulher marcada sabiam que haviam construído mais do que um bar. Eles haviam construído uma vida que pela primeira vez soava exatamente como a música que sempre quiseram tocar.